Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá tudo bem com vocês aí? Boa noite. Todo mundo feliz? Todo mundo feliz? Como é que foi? Como é que foi essa semana que a gente ficou longe? Viveram ou existiram? Vivendo. Só vivendo? Vocês estão maravilhosos. Ninguém comeu bombril? Ninguém deu de demo? Só eu? Ninguém deu de anjo? Só eu? Ninguém fez cara feia? Só eu? Vocês são maravilhosos, gente. Santa Simone, Santa Ana Paula, vocês já estão tudo canonizado, entendeu? É tudo espírito puro já aqui. Santa Mônica, eu esqueci lá, Santa Mônica, coisa, uma mulher importante. Santa Mônica foi mãe de quem, hein? Santo Agostinho. Santo Agostinho, uma santa maravilhosa. Foi longe dela. Ainda. Viu? Santa Mônica. E Santa Sofia foi mãe de quem? Essa eu não sei. Não sabe? Se eu não me engano, foi Francisco de Assis. Atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Vou repetir, hein? Para mostrar que as mulheres são muito fantásticas. Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Veja a mulher que estava atrás do Cristo, a mãe dele. Coisa mais linda, né? Hoje eu botei um título assim. Por que que a gente, por que que a gente não tem paz? Por que que a gente não tem felicidade, né? Então nós vamos trabalhar hoje o capítulo. Eliane não está aí. Eliane me abandonou. Nós vamos trabalhar Mateus 8, capítulo 8, versículo 18 a 21. Mas eu quero fazer uma introdução para vocês de uma história. Eu vou contar essa historinha para que vocês tirem dessa historinha alguma coisa importante para vocês. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: essa horinha e meia que a gente fica aqui é simplesmente uma pílula, gente, que eu lanço no coraçãozinho de vocês. Porque já notaram que o nosso livre-arbítrio é a maior lei que rege as nossas vidas? Que nós sempre escolhemos os caminhos que queremos percorrer? Vamos ver aqui uma coisa. A humanidade hoje está seguindo o caminho da porta larga, de botar encontrar a felicidade dentro ou fora? Ora. E a porta estreita? E por que ela é chamada de porta estreita? Porque o caminho é pro lado de dentro. O autoconhecimento não é fácil. Sim, mas em que ela é estreita? A porta larga, você, Miriam, quer encontrar a felicidade através do outro, concorda? E É a porta das paixões, é a porta das ilusões, é a porta que a gente acha que tem filho, que os filhos vão fazer felizes, que os filhos vão cuidar da gente na velhice. É a porta de achar que alguma coisa que nós temos hoje nos pertence. É a porta instintiva que nos leva ao caminho dos apegos materiais e o quê? E afetivos. Qual desses dois apegos é o pior? O material ou o apego afetivo? acho que é afetivo, né? O afetivo ele é mais permanente, mas o apego material é uma desgraça. Nós vamos começar a desapegar pelo material. O afetivo é muito mais trabalhoso. Mas na porta estreita, ela é estreita. Por que que ela é estreita? Porque eu tenho que ter regime de egoísmo, concorda? De egoísmo material.
Porque eu tenho que ter regime de egoísmo o quê? Afetivo. Eu nada tenho, nada possuo. No Pentecostes, Jesus, ele designou, ele doou aos discípulos a capacidade de curar. Mas ele disse, ide, pregai e curai. Só para vocês terem ideia, Simão Pedro ressuscitou e curou muito mais do que Jesus. Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus, ressuscitou muita gente, curou muita gente em nome do Cristo. Todos nós um dia faremos isso. Todos nós um dia chegaremos a esse grau de amor. Mas preste atenção. Eu falei lá na mentoria que Jesus, ele assumiu para ele as nossas enfermidades. Essas enfermidades também são minhas. Então ele se dedicou a nos ensinar e nos exemplificar para que nós deixemos de ser enfermos. Porque enfermidade não é física, gente. Enfermidade é emocional. Enfermidade é mágoa, é culpa, é sentimento de inferioridade. Ontem teve a formatura da turma 46. Eu ontem saí de lá muito, muito feliz, porque a cada dia eu me convenço que eu estou curando as minhas enfermidades, os meus apegos materiais e afetivos. Principalmente os afetivos. Ontem eu saí de lá leve, muito feliz por tudo que eu pude construir até hoje na minha vida, né? Nós já formamos mais de 2.000 psicanalistas. Onde foi a 46ª turma que se formou. Então nós vamos falar hoje de 2 desapegos, de 2 cânceres da nossa alma, que é o egoísmo material e que é o egoísmo afetivo, que são filhos do orgulho. Porque o orgulhoso, ele é altamente apegado a tudo que existe nesse planeta. Eu vou contar uma história de um dos discípulos. Não vou dizer o nome dele, que não importa. Esse discípulo, ele estava pregando numa determinada cidade e curando muita gente. E ele só tinha a roupa do corpo. Ele só tinha a sandália, aquela roupa. Ele não tinha onde dormir. Ele não tinha onde comer. E quando ele terminou, lá por volta das 6 horas da tarde, de pregar o evangelho e de curar aquela fila de pessoas enfermas e doentes orgânicos, um casal de jovens recém-casados que se consideravam cristãos convidaram ele para dormir na casa deles. Ele aceitou. Ele disse, não vou incomodar vocês? Não. Ele foi lá, a menina preparou uma comida, preparou uma cama para ele. E assim que ele acabou de fazer a refeição, ele disse, olha, amanhã eu saio daqui às 5 horas da manhã e eu vou para a cidade tal. Mas eu vou pegar o caminho mais curto, que é o caminho pelo deserto. E eu saio às 5 horas da manhã, enquanto o sol não nasceu. Eu queria agradecer muito vocês terem me dado essa hospedagem hoje aqui, esse alimento. E o marido disse assim, mestre, eu já conversei com a minha esposa, eu quero te seguir. Mas me siga seguindo Jesus. Siga aqui sendo um bom marido. Siga aqui construindo a sua família, amando a sua mulher, compreendendo a sua esposa. Me siga seguindo ao Cristo. Não, eu quero lhe seguir pessoalmente. E disse, olha,
eu acho que você ainda não está pronto para isso. Não, eu quero, porque eu já conversei com a esposa, ela concorda. Onde você for, eu vou. Ele disse, olha, eu não posso lhe impedir de me acompanhar. Então, 5 horas da manhã, você esteja pronto. 5 horas da manhã, ele acordou, tomou um pequeno café que a esposa fez, ambos tomaram e foram embora. Só que tem que o rapaz botou uma mochila nas costas. E o mestre não. Ele foi simplesmente com o que ele tinha. A sandáliazinha dele e com o que ele podia ter ali naquele instante. Bom, e ele disse, olha, nós vamos enfrentar o deserto. E nós temos pelo menos aí 12 horas de caminhada pelo deserto. Você está pronto para isso? Não, eu estou. E eles foram, 5, 6 horas da manhã, aí já nasceu o sol, 9 horas da manhã, quando foi mais ou menos 11 horas, deserto total, não tinha sombra nenhuma. O mestre disse assim, vamos dar uma parada? Ele disse, vamos dar uma parada. E aí eles deram uma parada, deram uma sentada, e o rapaz abriu a mochila que ele estava trazendo, ele pegou água fresca que tinha lá, que ele tinha dividiu com o mestre agradeceu, ele trouxe umas frutas, dividiu com o mestre agradeceu, e aí o mestre, para dar uma lição nele, disse assim, quem foi que me deu este alimento? Quem me deu essa fruta? Quem foi que me deu essa água? Ele disse, fui eu, mestre. Eu pensei que a gente ia precisar de água e de comida, então eu fiz a provisão e eu dividi contigo. Ele disse, não, você está enganado. Não foi você que me deu isso. Mas como, mestre? Olha, quem me deu isso foi a confiança que eu tenho que Cristo, que o amor do Cristo rege a minha vida e que o Senhor é meu pastor e que nada irá me faltar. Eu só tenho essa sandália e essa roupa. Eu tenho fé, e fé é confiar naquilo que eu faço pelo meu próximo, que nada irá me faltar materialmente e nem afetivamente. Mas tem mais uma coisa, filho. A fruta acabou e a água está pouca. Nós temos que agora andar mais 6 horas nesse sol escaldante, sem comida, sem água, e quando nós chegarmos na primeira cidade, nós estaremos ainda sem água e sem comida, para pregar o amor ao próximo. Você quer continuar comigo? Qual foi a resposta, Estevão, do rapaz? Ele não quis. Não quis. Então desaproveite a água que te sobra e volte para sua esposa e vai seguir Cristo lá na sua casa. Ele não estava preparado. Então preste atenção nessa história que eu contei para vocês. Eu quero que vocês tirem a moral dessa história, porque isso é filosofia crística pura. É essa filosofia que Paulo me ensinou. É essa filosofia que me faz feliz hoje. É essa filosofia que me faz amar de verdade, mas sem esperar.
É essa filosofia que me faz respeitar as pessoas e dizer assim: eu amo você. Eu quero ver você feliz com as suas escolhas. Talvez você não tenha a capacidade de acompanhar as minhas escolhas. Juro por Deus. Se eu colocar-me como uma metade, eu vou fazer escolhas erradas na minha vida. Mas se eu me colocar com a cabeça que eu tenho hoje, as minhas escolhas serão de desapego material e desapego afetivo. Que para seguir Cristo, é isso que Mateus ensina para nós. Eu vou comentar 2 evangelistas que falam desse assunto. Eu só fiz um preâmbulo. Então, a minha pergunta é o seguinte: seguir Cristo tem que ser fiel no muito ou tem que ser fiel no pouco? No pouco. E o que é ser fiel no pouco? É ter capacidade de viver com pouco, mas estar feliz em termos materiais? Valorizando a casinha que tem, o carrinho que tem, a roupa que tem, o sapato que tem, mas não vivendo em função da revolta do mundo material. Fidelidade é viver no pouco material e viver no pouco afetivo. Isto chama-se fidelidade. Então vamos lá. Qual é a moral da história? Estevão, qual é a moral da história? A moral da história é que não adianta você querer, só querer. Você tem que praticar, você tem que realmente ter, acreditar na regência de Deus, na regência divina. E viver nessa regência. Porque ele só pensou que querendo era possível. Então, Aí eu quero. mas todo mundo quer seguir dele? Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Todo mundo quer seguir Cristo aí? Sim ou não? Mas quem está disposto a se sacrificar por ele? Muitos querem, outros conseguem. No Pentecostes, quando ele liberou o pessoal para curar, ele disse: vão em duplas. Mas, mestre, então o que é que nós vamos levar? Nada. A roupa do corpo, nem uma muda, não. Nem um alimento, não. O que é que Jesus queria testar dos apóstolos, Adilson? O que é que Jesus queria testar dos apóstolos? A confiança. Porque fé não é dizer que acredita, é confiar. E nós confiamos, Adilson. Muita gente duvidam. E eles todos foram. E nada faltou para eles. Paulo saía com a roupa do corpo. E ele era um tecelão, ele fazia as cabanas para ganhar um dinheirinho. Ele vivia com aquilo que ele podia produzir. E muitas vezes ele aceitava a irmã Caridade naquele processo. Então eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que é fácil viver na fidelidade do pouco? Não. Não é não. Não. Mas às vezes você não tem outra opção. Mas quando você, dona Mília, não tem outra opção, aquilo é um teste. É uma oportunidade para você começar a quebrar os seus apegos materiais e afetivos. Para que você gaste menos. Para que você viva com mais humildade.
As pessoas estão em dificuldade e querem alugar casas caras. Não pode. Só vão complicar suas próprias vidas. Você sabe qual é o maior problema dos ganhos? Eu mereço. Você não merece nada. Você conquista. O mundo hoje é um mundo da porta larga da ilusão. E isto nos leva a muito sofrimento. Ontem formamos uma turma, eu falei justamente isso para eles, que eles teriam um desafio, que se eles tivessem fé e amor, eles teriam uma vida melhor. Eles teriam uma vida mais humilde, sem se sentir melhor. Eles teriam paz e felicidade. E eles iam começar a matar a morte e vida, que é o sofrimento. Gente, vocês podem ter certeza que tudo que nós estamos passando são provas. Mas o pior erro nas nossas provas é nós colocarmos a nossa felicidade em quem não nos ama. Porque, na verdade, quem ama de verdade quer ver o outro feliz e gostaria de ter o outro do lado. Quem ama de verdade não julga, porque não idealiza. Gostaria de ter o outro do lado. Mas quem ama de verdade também tem que fechar ciclos. Porque se o outro não ama de verdade, se o outro ama de uma forma diferenciada, se o outro não pactua e não consegue acompanhar na dificuldade, porque nós gostamos de acompanhar quando o outro dá tudo que a gente precisa. Fecha esse ciclo, continua amando de verdade aquele que se afasta, mas abre novos ciclos para você. A gente tem visto isso na psicanálise. Pessoas que largam mulheres maravilhosas, partem para experiências afetivas com outras mulheres, homens, que depois, com o passar da idade, vão sofrer, e depois, quando correm atrás daquela esposa, já não tem mais. E vice-versa, com homens. Porque, na verdade, o maior problema é que a gente diz assim, eu sou cristão. Você não é cristão coisa nenhuma. Você está cristão. Porque enquanto o seu coração for egoísta, enquanto você só pensar em você, enquanto você só pensar em você, você vai sofrer. Você vai sofrer. Enquanto você botar o eu preciso, você vai sofrer. Então, ninguém é cristão. A gente está cristão. Ninguém é espírita. A gente está espírita. Está espírita. Ninguém é evangélico. Nós estamos ou não estamos evangélicos. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Entenderam que a moral da história é muito fácil dizer eu estou seguindo Jesus? Quais são, então, as duas condições para nós começarmos a ter amor verdadeiro? Quais são as duas? Desapego material e desapego afetivo. Então vamos agora ao texto do Cristo. Se eu não me engano, em João, ele tinha uma assertividade. João escrevia de uma forma muito diferente. João dizia assim, lá, Jesus falava assim, ele olhava para trás, vendo aquela multidão atrás dele, assim, o que buscais atrás de mim? O que buscais atrás de mim?
essa palavra, o que buscais atrás de mim, tem um sentido fantástico. O que significa o que buscais? Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão buscando? Ao se considerarem cristãos, o que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? Ser melhores moralmente. O quê? O que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? Diga aí para mim. O que vocês estão buscando? Ele diz assim, o que buscais atrás de mim? O que vocês estão buscando? Não estão buscando isso, não. O que nós estamos buscando nas religiões, gente? Eu não tenho religião. O que nós estamos buscando? Há muito tempo eu não tenho religião. Então não sei. A religião. Eu busco ser melhor que aqui. A salvação, eu acho. Ah, nós estamos buscando a salvação. E o que significa essa palavra salvação? É a paz e a felicidade. E salvação, esse tema é um tom bom. A gente não tem que buscar a salvação, tem que buscar a evolução, Mônica. Então ele diz assim, o que buscais atrás de mim? Mas o que eles buscavam naquela época atrás de Jesus? Vamos lá. O que esse rapaz que quis seguir um dos discípulos de Jesus estava buscando? Conforto. Estava buscando aplauso? Sim ou não? Dizer-se amigo de um discípulo de Jesus? Sim ou não? Estava buscando coisas reais, porta estreita, ou estava buscando porta larga, gente? Muita porta larga. Todo mundo quer ser amigo do homem, pô. Então, o que buscais atrás de mim? Por que eles seguiam Jesus? Porque eles queriam ver os milagres? Sim ou não? Conforto material. Conforto material? Eles também queriam ser curados ou não? Sim, curados, alimentados. Eles queriam a multiplicação dos pães e dos peixes? Um dia nós vamos interpretar o que é essa multiplicação de pães e peixes aí. E eles estão buscando. Eles estão buscando coisas reais ou ilusórias atrás do mestre. Vamos fazer uma brincadeira. Se eu disser aqui que aqui em Indaiatuba, na rua que eu estou aqui no estúdio, tem alguém curando ali, vai dar uma fila aí de 1.000 pessoas ou não vai? Se eu disser que estou distribuindo cesta básica, vai ter 1.000 pessoas ou não vai? Com certeza. Mas se você está falando para melhorar moralmente, vai aparecer 2. Então, a primeira pergunta em João, o que buscais atrás de mim? Aí... Wilson, Oi, Dalva. Jesus dizia, vós que estáis cansados e oprimidos, né? Eu vos aliviarei. Eu acredito que eles buscavam o alívio das dores, daquele sofrimento e a ignorância, a falta de conhecimento. Era uma estrutura muito, como se diz, grosseira e de muito sofrimento. E Cristo trazia para eles aquilo que eles não tinham, e eles sentiam isso no coração. Então eles buscavam seguir a Cristo e a mensagem que Cristo colocava para que eles tivessem aquele sofrimento aliviado. Não, você está certo, mas preste atenção no que você falou. Não está errado, não. Mas olha o que ele falou no texto que você disse. Vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele te prometeu isso, não prometeu, Dalva? Sim ou não? Sim. Mas olha o que ele fala. Porque o meu jugo é leve e suave. Você sabe o que significa a palavra jugo, Dalva? É julgamento. Não, senhora. Olha o seu erro. Jugo, J-U-G-O, é condução.
A minha condução é leve e suave, Dalva. Vinde a mim os aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque a minha condução é leve e suave. Era a condução do amor, Dalva. Entendi. Então, preste atenção, para eu aliviar as tuas aflições, eu tenho que te ensinar a compreender sem ser compreendida, Dalva? Sim. Eu tenho que te ensinar a deixar de ser apegada materialmente e afetivamente às pessoas, Dalva? Sim. Eu tenho que te ensinar a respeitar sem ser respeitada, a dar sem nada esperar? Sim. Entender o que é o jugo suave? Era o jugo da prática, do conhecimento, do amor que ele ensinava, filha. Entendi. Então, as pessoas que seguiam Jesus, eles estavam dispostos a fazer mudanças? Hein? Nem sempre. Não! Grande parte não! Não. As pessoas estão dizendo assim, eu estou interiorizando, eu estou vivendo para dentro de mim. Ótimo! Interiorize, vive para dentro de você, porque isso é necessário. Ao meditar, ao se autoencontrar, isso é fundamental. Eu estou buscando a felicidade dentro de mim, ótimo! Mas espera aí! Para encontrar, Simone, a felicidade fora, dentro de você, num processo de introspecção, Simone, você vai ter que compreender que você ainda é muito apegada afetiva? Sim ou não? E que a condução do Cristo diz que isso não vai te levar a lugar nenhum? Sim. Porque você está dando para receber? Você tem expectativa de receber? Se você voltar para dentro de si... Ontem eu escutei de uma pessoa muito querida isso. Eu estou muito voltada para dentro de mim, de construir essa felicidade sozinha dentro de mim. Falei, ótimo. Mas para isso tem que ter desapego material e afetivo, entendeu, filha? Por que as pessoas se arrependem de terminar um casamento? Porque perdem materialmente e perdem o quê? Afetivamente. Estou mentindo ou não? Não estou. Então nós temos que começar a compreender que Jesus diz assim, o que buscais atrás de mim? Seguir o meu jugo, Dalva? Seguir o amor que eu estou ensinando? Dar a outra face? Andar mais uma légua? Ou vocês estão buscando um alívio apenas pelos milagres que eu proporciono? Porque é fácil seguir os milagres. É fácil a gente pedir. Não. Aí o rapaz disse assim, o primeiro, um jovem, ai, mestre, eu quero seguir sim. Ele disse, tá bom. Vai lá, venda tudo que tu tens e me siga. Aquele rapaz que quis seguir o discípulo no deserto, estava disposto a viver sem comida? Estava disposto a ficar com fome? Estava disposto a não ter água para beber? Estava disposto a não ter local para dormir? Porque o discípulo disse, eu não terei local para dormir nessa cidade que eu vou entrar. Você está disposto a dormir no relento? Ele disse, não, mestre. Então volta lá e vai seguir a Cristo, amando a tua esposa, gerando a sua família. Que você não está pronto para amar a Cristo no nível que eu estou. Então, preste atenção. Cada um vai dar segundo o seu grau de conhecimento. Porque se nós estamos sofrendo porque alguém não me dá o material e alguém não me dá o afetivo, não é o outro que é responsável, sou eu que sou responsável. Se nós estamos sofrendo porque alguém nos abandonou, é porque nós nos sentimos abandonados. Não foi o outro que me abandonou. Eu me senti abandonado.
Porque foi isso que ele ensinou na cruz. Ele não sabe o que faz. Então, eu estou começando a dizer com o primeiro, e não é difícil o desapego material. É trabalhoso, porque nós vamos ter todo dia oportunidade de desapegar materialmente. Todo dia tem gente me pedindo coisas. Tem gente que bate na nossa porta pedindo comida. Tem irmão que liga pedindo dinheiro emprestado. Todo dia tem gente pedindo roupa emprestada, sapato emprestado, carro emprestado. Todo dia tem teste de desapego material, gente? Todo dia tem. Todo dia a gente enfrenta o egoísmo dos outros, gente. E todo dia demonstramos o nosso egoísmo. Todo dia tem processo de apego afetivo. O filho não me liga. Não liga para a mamãe, não liga para o papai. O meu marido não olha para mim. O meu marido fica só vendo televisão. A minha mulher só fica isso, ela não é nada. Todo dia nós temos testes de compreensão afetiva do outro. Então, a gente se diz que está seguindo Cristo? A gente está seguindo Cristo porque vai à igreja? A grande igreja, o grande templo é a minha mente. O grande altar é a minha consciência. Eu sou um extraterrestre, viu, gente? E eu queria dizer uma coisa para você. Aí apareceu o segundo jovem. O segundo jovem, João, disse assim, eu quero te seguir. Então venha, vem aqui, ó. Foi como o discípulo de Jesus disse para o papai, você quer vir? Vem. Não, mas peraí, deixa eu primeiro enterrar o meu pai que morreu. Jesus disse, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Será que Jesus queria que aquele rapaz vendesse as coisas dele? Vai lá venda tudo que tu tens? Não, ele disse assim, simbolicamente, o primeiro. Vai lá venda tudo que tu tens. Não pode ter apego material para seguir Cristo, porque nada que nós temos aqui nos pertence. Essa roupa não é minha, o carro não é meu, dinheiro não é meu, vai ficar tudo no caixão. A joia não é minha, filho não é meu. Eu só vou levar o que meu coração carrega. Mas se meu coração carrega ilusões, eu vou levar sofrimento para o outro lado, gente. E vou continuar sofrendo lá. Que nós estamos terceirizando felicidade em cima dos outros. Que loucura! As pessoas estão batendo com amor nas nossas portas. E muitas vezes a gente não aceita aquele amor que está sendo oferecido para nós. Compreenda que aquela pessoa não está pronta para acompanhar a forma de você amar. Ela não te entende. Então, por causa dessas ilusões da vida material, Jesus não estava proibindo o segundo rapaz de enterrar o pai. Ele quis dizer assim, me explique isto. Deixe os mortos enterrar os mortos. Para Francisco, o morto é o morto-vivo, é aquele que sofre. Estevão, me interpreta. Deixe os mortos enterrar os mortos. Deixa aqueles que são apegados afetivamente Ficarem chorando por aquele que morreu. Peraí, gente. Deixa o morto ficar assim. Ai, minha mulher me deixou. Há quanto tempo? 10 anos. Ai, meu marido me deixou. Há quanto tempo? 5 anos. Ai, minha mãe morreu. Há quanto tempo? 20 anos. Isso é uma pegada afetivamente. Como é que eu vou seguir o caminho do amor, a porta estreita desse amor, estando apegado a coisas que eu não tenho controle? Os estoicos dizem, não adianta você botar o seu livre-arbítrio naquilo que está fora do seu controle. Se o outro não te ama,
se o outro não te quer, se o outro é egoísta, fecha esse ciclo. Não abra mais. Abra outro ciclo na sua vida. Cuide de você. Vocês estão entendendo? Então, Eliane faltou hoje, apenas, minha leitora, mas eu vou pegar, então, lá em Mateus 8, versículo 18, 19, 20 e 21. Quem tem aí? Estevão, você tem aí? O Estevão vai ler agora. Eu fiz todo esse introito para a gente chegar a uma grande conclusão. Vamos ler o versículo 18. Versículo 18. Olha, repetir aqui, por favor. O que é? Você falou 18, mas vai toda a sequência, por favor. Olha, é capítulo 8, versículo 18, 19, 20 e 21. São 4 versículos que nós vamos estudar. Então vamos lá, Estevão. Jesus põe à prova aos que queriam segui-lo. Versículo 18. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. Bom, o que estava acontecendo aqui? A maior parte das pregações de Jesus, ele não conseguia fazer em terra, ele ficava bem na beira dos lagos, Estevão, porque a multidão... Então ele ficava dentro do barquinho, assim na margem, e ele pregava o processo. Então, ele viu que a multidão estava seguindo. O que ele fez? Ele deu uma ordem para partir para o outro lado. Jesus viu uma multidão ao redor de si para partir para o outro lado do mar. Então, ele foi para uma outra margem. Mas quando ele chegava lá, já tinha gente atrás dele também. Então, esse assunto aqui, esse versículo 18, é só introdutório do processo que ele estava vivendo. Leia o versículo 19 agora. Está sem som. E, aproximando-se o escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha aqui, ó. Escriba era um cara culto, era um cara que sabia escrever. Aquele rapaz falou isso para ele, para os discípulos de Jesus. Seguir-te-ei, já conversei com minha esposa, eu vou te seguir para onde você for. Eu disse, olha, eu vou pelo deserto, porque eu tenho que chegar mais cedo lá. Não, eu vou contigo. Ele queria seguir Cristo. Ele queria seguir aquele discípulo de Cristo. Mas as duas condições iam estar sendo impostas ou não? Vocês querem ver isso em Francisco de Assis? Francisco de Assis tinha muitos discípulos, e alguns muito próximos. E um discípulo novo que chegou perto de Francisco, ele era maravilhoso. Ele era altamente iluminado. Mas ele era noivo, ele era um jovem. Estevão, ele era um jovem. Então, Francisco levava ele para peregrinar e cuidar dos leprosos. Ele acompanhava Francisco, ele gostava muito de Francisco. E uma parte dos discípulos ia buscar pão para que à noite eles pudessem comer. E o que acontece é que ele foi seguindo Francisco, já estava lá 2 meses seguindo Francisco. E um dia ele chegou assim, mestre, eu estou muito triste. Ele disse, mas por quê? Porque você está comendo pouco? Eu disse, não é pelo pão que é escasso. Eu fico muito feliz de aqui da gente estar curando e cuidando dos leprosos. Isso me faz muito bem. Isso é tudo que eu queria, mas eu não estou conseguindo seguir mais. Ele disse, por quê? Porque eu estou com uma saudade da minha noiva. Eu estou morrendo de saudade da minha noiva que há 2 meses eu não vejo. Ele disse assim, então você vai fazer uma coisa. Pega as suas coisinhas, vai voltar para casa
e vai seguir Cristo lá. Porque você não está pronto ainda para o desapego afetivo. Vocês compreenderam? Ele não estava mais apregado materialmente, concorda? Ele já comia pouco, ele vivia com pouco, eles dormiam no chão. Mas ele não estava pronto para o desapego. Olha o amor que Francisco tinha. Vai seguir Cristo lá, porque você não está pronto para o desapego afetivo. Então, aproximou-se o escriba e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde fores. Eu pergunto, ele teria 2 desafios aqui ao seguir Jesus? Quais são os 2 desafios? Dormir no relento? Sim ou não? Sem conforto material? Comer pouco? Ou não ter o que comer? Desapego das necessidades materiais? De comida? De descanso? De tudo, materialmente? Sim ou não? Essa é mais fácil. Eu já passei por teste desse. Tem um cara aqui, ó, que já passou também, Marcel Monteiro. Não foi, Marcel? Já passou fome, Marcel? Já dormiu no chão? Já dormiu com chuva em cima intensa? Eu já. Todo molhado? Cheio de carrapato colado no corpo? Você não tinha como tirar os carrapatos que entravam pela tua barriga? E isso você vence. Isso você vence. O desapego do desconforto, do conforto, isso é mais fácil. Passa fome? Já passei. Marcel também. Agora, e o desapego afetivo, gente? Então, o que ele disse? Olha só o que ele disse no versículo 19. O escriba disse assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Não é isso que nós estamos falando? Que a gente quer seguir Cristo de qualquer condição? Não é isso? É? Tá? Nós estamos prontos para desapego material e efetivo aí? Não. Não. Agora veja lá, olha o versículo 20. De matar esse versículo 20, olha lá. Vai lá, Estevam. Agora, respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E agora, gente? Simone, o que ele quis dizer com isso? As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem, que era Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. O rapaz queria seguir ele, não queria? Mas qual foi a condição que ele colocou aqui? Hein, Simone? Que ele vai ter que passar por todas as tribulações que for necessárias para ele. Ele vai ter que desapegar O quê? Materialmente? materialmente. Materialmente. E ao desapagar materialmente, vai ter que se afastar da própria família também? Vai ter que ter correlato, o desapego afetivo, como aquele jovem que seguia Francisco. Ele desapegou materialmente, Simone, mas ele não conseguiu parar de ter saudade da noiva. Mas aí, no caso aí, ele vai ter que fazer os dois. Os dois. Vai ser os dois. Mas aqui ele está mais acentuando que tipo de desapego aqui? Aqui, material. Material. Eu ia falar material, mas aí depois eu acho que não deve. É material, filha. É o desapego material. Então, mas eu falei de primeira, do material. Mas então, é material e um pouco do afetivo, então. Sim. Mas aqui
primeiramente, ele mostra a necessidade do desapego material. Tá claro? Eu vou fazer uma pergunta. Nós precisamos de muito ou pouco para termos felicidade? Posso falar uma coisa minha, particular minha? Eu moro num apartamento belíssimo, 185, 187 metros quadrados, são 4 quartos, 3 suítes, uma varanda de quase 30 metros, uma copa maravilhosa, uma cozinha maravilhosa. Vocês acham que eu preciso disso para estar feliz? Hein? Sabe o que hoje eu preciso para estar feliz? Se um dia Deus permitir, eu vou fazer. Eu preciso de uma televisão que eu gosto de ver filmes, principalmente filmes construtivos. Uma mesa para que eu possa escrever. Uma pequena cozinha para que eu possa preparar alguma coisa para mim. Uma estante para que eu bote meus livros. E uma cama para mim dormir. Vocês acham que a gente precisa de mais de algum... A gente precisa de mais alguma coisa além disso? Hein, Esther? O que você falou, Miriam? Eu tenho isso, seu Wilson. Eu moro em um cômodo. Então agradece. Cômodo de banheiro. Então agradece. E ainda nem é meu, eu pago aluguel. Agradece. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu hoje não posso sair desse apartamento. Não posso. Mas o dia que, se Deus me deixar sozinho, eu vou para um lugar bem simplesinho. Bem simplesinho. Tá? Vamos lá. Agora vamos ver o outro versículo, Maciel. Olha lá que coisa linda. Estevão, lê lá. Então, eles, no 20 ele diz para o rapaz, as raposas têm sua toca, seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele está começando a dizer o seguinte, seguir o amor verdadeiro é mole ou vai ter que ter muito sacrifício para seguir Cristo, para ser caridoso, para ser desprendido? Nós todos vamos passar por essas provas na matéria. Ah, pode ter certeza que sim. Mas nosso orgulho quer uma casa bonita, nosso orgulho quer um apartamento bonito. Não, não é proibido isto, Miriam. Não, você pode ter um carro, você pode ter um bom apartamento, você pode ter tudo. O que você não pode, Miriam, é botar a felicidade nessas coisas. E eu não ponho a felicidade nessas coisas. Eu posso dizer para você que o meu apego material é muito baixinho. Não tem egoísmo, não estou tendo a pretensão. Agora vamos ver. Lê o 21, para matar a pau. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. E uma mesa, quem é que está morto aí e a pegada de defunto que já foi? Vamos lá, Mônica! Ô, Mônica! Oi, Tu tá pegada de defunto que já foi? eu? Tá, Não, eu. tá pegado ao ex-marido? Eu tenho muito orgulho de você quando você disse para ele que gostava dele, que queria ver sua família e ele não quis. Então, pronto.
Você agora não ficou apegado ao morto. Ué, eu não tenho vergonha de dizer eu te amo. Eu gostaria de ter você ao meu lado. Mas se o outro é morto, se o outro quer seguir o caminho dele, deixa ele viver o apego da vida dele. Porque é o direito que ele tem. Agora, o que a senhora não pode é ficar chorando, como se faz nos velórios. Está entendendo o que Jesus está falando aqui? É desapego o que agora isso aqui? Afetivo. Michele, está preso algum defunto ainda, Michele? Eu estou rindo aqui, senão eu não estou presa, né? Graças a Deus. Não está preso? Simone, está preso algum defuntinho? Fresquinho? De jeito nenhum. A Poliana eu acho que não entrou hoje. Entrou, Poliana? Deixa eu ver se a Poliana está presa aí. Poliana está aí? Não está hoje. A Poliana foi namorar hoje. Achou o homem de olho verde. O de azul é da Michele, então ela achou o de olho verde. Mas é verdade. O meu já é azul. O azul, se alguém achar, é da Michele. O castanho é da Mônica. Então, gente, o que significa deixa os mortos, enterrar os mortos, é muito mais amplo do que Jesus queria mostrar. Como eu vou conseguir ter amor ao meu próximo? Como eu vou conseguir compreender, me doar e respeitar alguém que eu estou exigindo que ele viva ainda comigo? Vamos começar a ter independência. É trabalhoso, sim, porque o nosso coração fica machucado. É muito trabalhoso, porque o nosso coração fica machucado, mas ele vai cicatrizando devagarzinho. Laura Truzzi está aí? Eu vi a Laura entrar aí hoje, não sei se ainda está. Hoje eu liguei para a Laura, mas ela não atende telefone. Querer falar com a Laura é ligar para ela, que ela não atende mesmo. Laura Truzzi ainda está aí ou já foi embora? Tá aí não. Caiu, não está na lista não. Acho que caiu. Já saiu. Não é fácil assistir aqui, não. Então vamos lá, gente. Quem quer falar? Quem é que não enterrou defunto ainda? O que Jesus quer dizer é o seguinte: para seguir tem que ter muito desprendimento, Estevão? Sim, sim. E desprendimento é uma o desprendimento é uma estrutura básica do amor, porque se você compreende, você se desprende. Enquanto nosso coração estiver apertado ainda, nós vamos sofrer. Enquanto nosso coração estiver apertado, nós vamos sofrer. Por que as pessoas vão indo embora no meio da palestra aqui, hein? Por quê? Me responde por que as pessoas vão indo embora. Acho que vai tocando, né? Vai mexendo. Vai mexendo, né? Não quer sair da zona de Mas conforto. é porque ela exatamente, não quer ouvir, não tem que melhorar. Porque quando a gente não sabe das coisas, a gente vai fazer. A hora que a gente sabe, a gente se torna um pouco responsável, né? É. Sobre isso e a gente vai tendo que. Eu vi umas pessoas queridas aí que entraram e saíram. A Laura foi uma, mas a Laura deve ter tido compromisso, que a Laura é muito comprometida. Mas eu vi umas outras pessoas que entraram aí e não fica, gente. Não fica. Porque as pessoas acham que eu sou um extraterrestre ou não? Eu vi na formatura ontem. Alguém foi à formatura da 46 ontem aí?
Só estava a Laurinha aqui. Lá. Então, eu posso começar a dizer o seguinte: essa vida é foda com PH ou não é? Hein, Silvana? Essa vida é paulada na Moreira, Silvana? Trabalhosa demais. Hein, minha filha? Bem trabalhosa. Bem trabalhosa, né, Silvana? Marcel Pavan, tá doido pra falar? Tá pegado, Bruno? Hein, Marcel? Olha a cara dele. Bota a fotografia lá, fica só olhando na foto. Marcel Pavan, Não consegui ligar o microfone, desculpa a demora. tá pegado materialmente e afetivamente? Tá? É, Tanto, né? Com pequenas falhas, né? tá certo. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: saber é importante ou não? Mas qual é a diferença, Marcelo Pavan, entre saber e sabedoria? Mestre, a sabedoria é o 20 andares acima da inteligência, né? Saber pode ter o conhecimento de tudo. Acredito que a sabedoria seja o conhecimento aplicado. A gente põe em prática, antes que pessoas humildes, a gente é os verdadeiros professores da vida para a gente, né? Você sabe qual é a diferença disso, Estevão, que o Marcelo está falando? Eu só peguei, cara, desculpa, eu caí, tô voltando agora. Estou vendo. Eu estou falando que as pessoas sabem tudo isso que eu li aqui. Que tem desapego material efetivo. Mas sabe qual é a diferença entre o saber e a sabedoria? É dizer para si uma frase que Francisco falou, que Madre Teresa falou, que Gandhi falou, que Mandus falaram. Todas essas grandes seres falaram. Essa vida que eu levo não me serve mais. Interpreta, Estevão. Essa vida que eu levo não me serve mais. Todos esses mestres falaram isso. O que significa isso? Essa vida que... Esse sofrimento, ele está muito ligado, na minha forma de pensar, na falta de acreditar na regência. Porque se eu acredito na regência, eu tenho paz. Acompanhar, é o que eu ia falar até, acompanhar Jesus não é só o desprendimento material e afetivo, é você realmente crer na regência. Confiando. Que não, ele não vai te dar, mesmo com desapego material afetivo, você vai ter que ser fiel no pouco. Exato. E outra, se você tem essa confiança, você não teme. Você não teme nada, você não tem. Não é que você vai virar um super-homem. Você sabe que você não vai perecer. Você não vai perecer, você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de sede. Apenas confiar. E trabalhar, não é ficar parado, trabalhar na obra. Porque trabalhando, você vai ter tudo aquilo que você necessita. É isso aí. A obra é a finalidade. Né? Através dela, a gente aprende a amar, a gente evolui espiritualmente, a gente evolui moralmente. É na obra. E a gente fazer a obra por um contrato não tem valia. Não tem recompensa. Mas a gente praticar, participar da obra por confiança na regência, aí a gente está em paz. Então, vou te fazer uma pergunta. Quando Francisco disse assim para o jovem, que estava desapegado materialmente, que comia pouco, dormia no chão, mas que estava com saudade, ele disse, vai seguir Cristo lá. Eu pergunto, o casamento é uma sala de aula onde você vai ser provado no desprendimento material e afetivo ou não? Vocês entenderam isso?
Casamento, você tem que ter desprendimento afetivo. Os filhos vão embora. O dinheiro vai sumir. O dinheiro não vai ser mais gasto com você. Então, no casamento, nas reuniões entre homem e mulher, você tem os dois sistemas de desapego muito, muito presentes nesse processo. Por isso que ele falou, vai para casa e segue. Então, na verdade, a tônica da nossa vida é que, por exemplo, eu estou vendo aí a Eliane Tavares, que não falou nada com a gente hoje. Você está ouvindo, Eliane? Você está aí? Claro que pode. Meu amor, você está passando por provas aí, lá como CEO de uma empresa, de desapego material e afetivo, concorda, querida? Desapego material e afetivo. Por quê, querida? Material, porque, na verdade, você pode ter certeza que hoje vão te exigir que você seja fiel no pouco. Você não vai ter orçamento, não vai ter budget para fazer isso, não vai ter dinheiro para fazer aquilo. A exigência de você fazer com poucos recursos vai acontecer lá no trabalho. E você vai ter que ser fiel nesse pouco. Mas também tem lá, querida, o desapego afetivo. Porque você não pode contar com a amizade de todas aquelas pessoas, filha. Certamente que não. Isso vale no nosso casamento? Vale nas nossas relações ou não vale? Sim. Então é isso que nós temos que começar a compreender. Não tem nada errado no nosso processo de vida. Nada está errado. Tudo está sempre muito o quê? Muito certo. Então, em cada momento da vida, ó, vamos lá, uma pessoa perdeu o emprego. Qual é o desprendimento que ele está sendo testado? Material. Um casamento terminou, uma pessoa abandonou. Dona Sônia Milanese. Já passou pelo desprendimento afetivo, minha filha? Seu filho não foi embora? Não é seu. Então, se nós não temos um propósito, se nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos achar que o cônjuge é nosso. Deixa o outro viver a vida dele. Deixa os mortos enterrar os mortos. Francisco de Assis diz que um dos privilégios da vida é matar a morte em vida. E o que é matar a morte em vida? Vamos ver se você interpreta. Francisco diz assim: nós precisamos matar a morte em vida. O que seria isso, Ana Paula? Não sei se a Ana Paula ainda está aí. Ana Paula, o que seria matar a morte em vida, filha? Matar a morte em vida é matar tudo aquilo que não me acrescenta nada, o meu egoísmo, o meu orgulho, tudo aquilo que vai me levar para baixo. Né? Que vai levar para você sofrer. Então, matar a morte em vida é dizer assim: eu não quero mais sofrer por mágoa, por culpa, por apego. Isso é Francisco. Então, eu pergunto: para que eu mate a morte em vida, eu tenho que matar o apego material e afetivo, Ana Paula? Sim. E o afetivo, né? O afetivo é aquilo que a gente não tem muito controle, né? Nenhum. Nenhum. Porque o material ainda a gente encontra outros meios, né? Mas o afetivo não. O afetivo é difícil. Porque o afetivo está ligado ao livre-arbítrio do outro, porra. O material não, o sapato é teu. Sim. Mas o desamparo, né? O desamparo que nos faz, como a gente coloca a felicidade sempre fora, sempre achando que nos falta algo. Ah, Então sim. a gente vai usando as pessoas, né? Coloca as pessoas no lugar das coisas, porque também não deixa de ser coisas, né? É verdade. São os objetos que a gente vai colocando na nossa vida enquanto a gente não se vê como uma pessoa inteira, né? Mas eu achei bonito, né, a passagem quando ele disse, né, vai seguir, como São Francisco disse, né, foi São Francisco, vai seguir lá, né, porque ele não estava preparado, ele não se sentia preparado para seguir ele, e seguir lá com a esposa, foi onde ele percebeu, né, a sabedoria dele, saber que ele percebeu o quanto que afetivamente ele precisava amadurecer
crescer e evoluir. Isso aí. Ele foi incrível, né? Ele falar, vai lá, né? Daqui a um tempo você vai entender tudo isso e aí você vai estar disposto, vai estar preparado para seguir, né? Complicadíssimo. Complicadíssimo. Então, vamos lá. Qual é o instinto? Quais são os instintos que mais interferem na minha evolução, gerando apegos materiais e afetivos? Que estruturas de consciência que são egocêntricas que interferem nesses apegos material e afetivo? Vamos lá. O primeiro deles. O orgulho. Porque o orgulho tem sentimento. O orgulho é um sentimento de superioridade? Sim. Então vamos ver lá. O orgulhoso reconhece seus erros? Quem é que erra? O outro. E se ele não reconhece seus erros, ele é perfeito? Ele é perfeito. Ele é superior materialmente pelo corpo? Ele é superior intelectualmente? E se ele é perfeito e ele é superior, ele se compara com todo mundo? Sim. E quando ele se compara, ele julga todo mundo? Sim. E quando ele julga e se sente melhor, ele fica prepotente, arrogante e presunçoso? Sim. E quando ele vê que, com a comparação, ele encontrou alguém melhor que ele se sente inferior e invejoso? Sim. Então eu pergunto, todo indivíduo orgulhoso, ele está sempre buscando a superioridade. E se ele busca a superioridade, ele está satisfeito com as coisas que ele tem ou ele quer sempre mais? Quer sempre mais. Mas esse sempre mais, Mônica, vai ter que ser dado por alguém, não é? Então, qual é a última característica do orgulhoso? Quem é que vai dar os recursos para que ele seja superior? A algo material, concorda? O carro, o dinheiro, a casa. Então eu pergunto, o orgulhoso é apegado materialmente? Sim. E quem é que vai manter a superioridade? É a mulher bonita? São as amizades? São os títulos? Então ele tem apego também afetivo. Característica do final do orgulhoso. Eles são altamente apegados materialmente e afetivos. Tudo é dele. E tudo é dele para que circule o quê? Em torno quem? Dele. Vocês acham que o orgulhoso admite perder alguém? Vocês vão conhecer um tipo de orgulhoso, chama-se o narciso. Narcisista. O narcisista estético, ele é orgulhoso. Ele tem que ser aplaudido afetivamente pelo corpo, intelectual pelos títulos, pelo poder de diretor, espiritualmente, porque ele sei lá, é o padre, é o bispo, é o cardeal, porque ele é o pastor, porque ele é o presidente da casa espírita. Então eu pergunto, o orgulho produz egoísmo? Sim. Sim ou não? Sim. Então, todo orgulhoso é egoísta materialmente, efetivamente? E como é que eu quebro agora, fechando a nossa palestra, como é que eu quebro esse apego material e afetivo? Primeira condição da nossa consciência, pela humildade, pela essa virtude mãe de todas. O humilde reconhece seus erros, Sim. se sente igual e fraterno? Sim ou não? Sim. E se ele se sente igual e fraterno ao outro, ele se compara.
Ele julga? Não. Ele está sempre insatisfeito ou sempre grato por tudo que tem? Sempre grato. E se ele está grato por tudo que tem, ele tem apego afetivo e material? Não. Então, como é que eu vou vencer essa porta larga do mundo? Como é que eu vou começar a entrar na porta estreita do desapego material e afetivo? Tome todo dia 1 litro de humildade. Jogue fora todo dia na lixeira 1 litro de orgulho. Primeira estrutura para que a gente siga Jesus: humildade. Segunda coisa, Estevão, qual é o segundo instinto horrível que nós trazemos? Que não deixa a gente ter compaixão, que não deixa a gente ter misericórdia por ninguém. Eu. Começa com a letra E. Egoísmo. E tem o egoísmo material e afetivo? Sim. Tudo é meu? Meu filho, minha mulher, meu amor, minha paixão. Como ele não quer viver comigo, apenas o máximo? Orgulho. Como ele me abandonou, eu que dava tudo para ele. Eu não vivo sem você. Isso é egoísta. Sem a luz do seu olhar, egoísta. É um iludido. As músicas sertanejas são palcos de ilusão. Então vamos lá. Para que eu vença o egoísmo, eu tenho que ter misericórdia no coração? Córdia. Coração, amor. Amor pela miséria do outro. Então vamos lá. Quais são as condições, então, para seguir Jesus? Humildade e egoísmo. Humildade, inofendibilidade, misericórdia, compaixão, pureza de sentimentos. Segunda estrutura, seu Wilson? Não, eu estou dizendo que todas as estruturas instintivas me fazem ser apegados ao mundo, entende, querida? Mas essas duas são as principais. São chamados cânceres da alma. Eu todo dia fico pé da vida comigo quando eu ainda estou percebendo que eu virei pessoa metade, que eu ainda sou uma metade na minha vida. Eu fico chateado comigo, mas como é que eu continuei sendo uma pessoa metade? Pelo amor de Deus. Quem é que está se sentindo ainda metade, hein, gente? Não, ninguém aí? Laura Truz voltou aí. Ela abandonou, mas voltou. Laurinha, tá aí, Laurinha? Voltei, Wilson. Tive que sair aqui, socorrer aqui, ó. Mas tá tudo certo. Senti saudade. Mas eu tinha feito uma pergunta, mas agora já passou. Esse estudo de hoje, Laura, foi muito importante. Então, seguir Cristo é ter desapego material afetivo. Lá na nossa aula de terça-feira, com certeza, nós temos que falar um pouquinho disso de alguma outra maneira, porque o grande problema que eu quis focar ontem é essa característica, Laura, que nós temos que parar de ter medo da vida, né? E quando a gente ama e tem fé, e ama de verdade, a gente passa a se sentir igual, a gente começa a se sentir feliz, né? E a gente começa a matar essa morte em vida, né? Mas nosso lado humano, Laura, ele ainda é muito pequeno, né? Mas devagarzinho nós vamos jogando ele fora, porque a batalha da evolução, Laura, é uma batalha diária. A batalha, não é, querida? A batalha do amor verdadeiro é uma batalha que encontra ainda o nosso lado humano instintivo muito forte. Essas nossas grandes dependências ainda emocionais das pessoas.
as coisas materiais. E isso é assim mesmo. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Esse mundo, ele vai dar muito para vocês ou vai exigir muito de vocês? Existe muito. Muito. E quando você não der, você será abandonado. Quando você não der segundo o que o outro quer, você vai ser abandonado, você vai ser traído, você vai ser crucificado. Tudo certo e tudo errado nas nossas vidas, gente? Tudo certo ou tudo errado? Tudo certo. Tudo certo. Gostaram do papo de hoje? Sim. Hein? O Ivan não entrou hoje, né? Foi muito especial. Hoje faltou gente muito interessante aí. Ivan faltou, a Débora faltou, faltou a Poliana, que está sempre aí. Débora tá aqui. A Débora está aí? Eu não tinha visto a Débora. Aqui sim. Tá escondidinha aí? Então vamos lá. Você está passando por prova de quê, Débora? Que desapego? Todos apegos, Débora? Sim. Então a cruz é tua. Abraça. Abraça e não reclama. Tá bom? Amo vocês, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eliane quer falar alguma coisa? Calegari quer falar alguma coisa, querido? Não, tá tudo bem. Perfeito. Laura quer falar alguma coisa? Laurinha quer falar alguma coisa, querida? Gostou da festa ontem, Laura? Estava maravilhosa. Maravilhosa. É muito recompensante ver, né? Esse momento, ele chegar nesse momento com os nossos alunos. É lindo. É lindo. Que bom. Que bom. A gente, mais uma etapa cumprida, né, Laura? Ah, muita coisa boa. Wilson, meu irmão, parabéns aí então por mais uma turma formada. Foi, meu filho. Esse trabalho aí é muito legal. É, meu irmão, é isso aí. E ontem foi uma festa bonita, Rudão. Muito bonita. Muito linda. A festa de vocês também foi maravilhosa, né? 42 foi fantástico. Muito legal. São inesquecíveis, né? Inesquecíveis. Mas notou, Rudão, que você assistiu desde o início? Você entendeu que esses são os dois problemas do consultório, né? O apego material e afetivo, né? E duas coisas que você costuma falar muito também, mágoas e culpas, né? Né? É o apego e a questão da mágoa. É porque quando você tem a culpa e a mágoa é quando aquele apego você não consegue ter, né? E a culpa é quando você também colabora para as suas próprias perdas, né? Com a sua própria consciência. Então, na verdade, o consultório é uma equação de muitas variáveis, né, Ruda? Para o Estevam, que é matemático, é uma equação de N variáveis, né? E não é fácil resolver essas variáveis todas ao mesmo tempo. A gente tem que resolver isso paulatinamente. É ponto a ponto. A gente vai resolvendo progressivamente essas equações, que todas elas levam, de alguma forma, Ruda, para o apego material e o apego afetivo. Essa é a grande desgraça. Porque as nossas ilusões, a nossa porta larga toda, vai em cima desses. O que a gente chama no consultório de ganhos, né, Ruda? O ganho primário é o ganho afetivo. E o ganho secundário é o ganho material. Isso aí vem desde Freud.
que é o grande câncer mesmo do nosso processo de vida. São esses dois danadinhos que existem dentro de nós, né? Muito bom. Vamos então encerrar. Laurinha, você quer fazer a nossa oração com o seu coração, querida? Deu uma instabilidade aqui, não. Oi, Arruda. Deu uma instabilidade aqui para mim. Já falei para tu comprar uma internet melhor, tu é pão duro, cara. Aqui, cara, eu estava fora de casa, estava acompanhando. Agora eu cheguei em casa, cara. Eu tenho duas ideias. Olha só. Não é para me gabar, não. Mas eu quis botar duas internet aqui, as duas de altíssima velocidade. O Arruda é o único cara que assiste. O Arruda assiste tudo no carro. Ele está sempre em transporte. Né, Arruda? Quer achar o Arruda? Não vai na casa dele porque ele não está lá, Marcel. Está sempre no carro. Sexta-feira que vem, alta probabilidade de estar no carro. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Vamos lá, Laurinha, faz nossa oração com esse coração lindo que você tem, querida. Vamos lá. Agradeço a gratidão de Deus. Mais esse domingo, estarmos todos juntos, né? Dados pelas bênçãos de Deus, por tudo aquilo que vem de conhecimento do nosso mais querido, por toda a troca que acontece. Possamos, sim, com as mensagens, tudo aquilo que a gente recebe, nesse tempo, propomos a estarmos juntos, sempre, possamos levar isso, todo esse conhecimento, todas essas bênçãos no nosso dia a dia, das nossas relações. Possamos, assim, também, paz. Peço a Deus que nos abençoe a todos. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Então, olha, quarta-feira convido vocês à mentoria, de 3 às 4h30. Para quem é aluno e está estudando ou está formado, sexta-feira é supervisão de caso, de 9 às 11. E domingo que vem, na mesma bate-hora. Domingo que vem eu estou na comunidade americana, lá com o Calegari, presencial, de 9 às 11 também, lá em Americana. E domingo à noite estarei aqui com vocês, se Deus assim permitir. Amo vocês. Quero dizer que me senti muito honrado de estar aqui fazendo esse estudo, que para mim me toca profundamente esse estudo, porque todos nós temos objetivos de vencer esses apegos materiais e afetivos, que são dois cânceres da nossa alma, que os nossos instintos ainda mantêm dentro de nós, que são decorrentes do orgulho e do nosso egoísmo, ainda que é muito grande. Porque nós não nos achamos egoístas, nós somos muito egoístas. Nós somos muito egoístas ainda. Egoísmo do tempo, egoísmo afetivo, egoísmo das coisas materiais. E nós precisamos nos livrar a nossa alma desse câncer. Então, um beijo para vocês. Tá. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Beijo para todos. Beijo para todos. Todos. Beijo, meu filho. Tchau, minha neta. Tchau, filha. Beijo, meu filho. Tchau, minha neta. Vovô te ama. Tchau, querida.